Seja bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje estaremos construindo essa parte aqui de baixo do nosso site, onde a gente tem aqui esses três boxes. É o seguinte, a gente pode estar construindo ele com CSS e HTML sem utilizar a imagem, ou a gente pode utilizar a imagem para estruturar esses boxes. Um jeito mais fácil é utilizar a imagem, então eu vou estar passando por ser mais fácil, mais simples. Quando a gente for fazer um próximo layout, eu posso estar fazendo de uma maneira diferente. Então o primeiro passo é vocês salvarem as imagens que vocês vão precisar. Eu já salvei, então vou explicar como que foi feito. Então clica aqui nesse laranja, segura o Shift, clica aqui nesse fundo aqui, dá um Ctrl C, novo, dá OK e salva aqui. Ctrl V e salva, Ctrl S. Eu já salvei com o nome de box. Vou salvar de novo. E assim por diante. Vocês não precisam salvar 3, né? Salva só um, que depois lá no CSS a gente manda, no HTML a gente manda repetir. A gente vai precisar dessas imagens aqui. Nesse caso precisaremos das 3, já salvei as 3 também, então seleciona ela, seleciona também essa borda aqui de fundo, Ctrl C, clique no botão novo, OK, Ctrl V, vem aqui em arquivo, salvar e salva. Eu salvei com o nome de PC, né, essa. A outra eu salvei com o nome de comerciais. E a última eu salvei com o nome de câmera. Então daí vocês salvam as 3. Se quiser colocar outro nome, né, pode colocar aí. Feito isso, é só isso. Agora a gente vai aqui no nosso HTML. Então eu vou criar aqui uma div antes da div conteúdo central, que é a última div que a gente tem. Então antes dela e depois de todas, eu crio uma div ID mesmo, com o nome de box underline geral, para a gente ter um maior controle sobre as 3 divs depois. Vou comentar box geral e dentro dela vou criar uma div aqui chamado class mesmo, uma div chamado box geral box, né? Fecha aqui. Vou comentar de box 1, a gente vai ter 3, esse vai ser 1. Dentro do box 1 a gente vai ter o título, que é esse aqui, criação de site. A gente vai ter uma imagem. Então eu vou criar uma div aqui, class também, imagem box, vou fechar aqui, não vou comentar, e depois a gente vai ter uma div do parágrafo. Por enquanto eu vou deixar só o parágrafo aqui. Já vou colocar a imagem aqui, então clica aqui dentro da div imagem box, clica aqui nesse botão. A primeira imagem é do computador, PC. Vou deixar vazio. Eu dou OK. Vou dar um Ctrl S, né? Dou um F5, tá lá a minha imagem. Agora eu vou formatar aqui meu box geral. Ctrl C, volto aqui no meu CSS para me estilizar ele. Deixa eu abrir alguns espaços aqui, ficar mais fácil. Então, como é div ID, eu jogo o jogo da velha, o nome dela. O width vai ser 1000 pixels, faltou um 0. Um height vai ser alto, margem 0 alto para centralizar. Na verdade não precisa, né? Mas vou deixar aqui. Por enquanto é só. Ponto e vírgula e fecho a chave. Não vai dar para visualizar nada ainda. Então esse é o meu box geral. Agora eu vou atacar uma div box. Então, como é class, o ponto final, o nome da div box. Então vai ter um width. Vamos ver aqui. Então vou clicar em abrir, vou abrir esse box aqui que eu salvei. Ele tem um tamanho de 300 de largura por 267 de altura. Então eu coloco aqui 300 pixels, um height
de 267 pixels de altura. Ele vai ter um background, que vai ser aquela imagem, né? No caso não vai ser color não, vai ser URL. Box, no traço repeat, para evitar qualquer problema. Por enquanto é só ponto e vírgula, fecha o chave. O F5 já está aqui no box, né? Não está aparecendo tudo, por quê? Porque vou voltar aqui no meu código, tá? Onde vocês não tem esse overflow aqui, ó. Ctrl S. Então, onde vocês deve estar assim, né? Com a barra de rolagem e tudo mais. Então aqui tá 500 pixels. Então eu vou deixar alto, né? Vou dar um Ctrl S, vou dar um F5. Beleza? Agora eu vou voltar aqui embaixo no meu código, onde está o margem, e vou aplicar uma margem em cima e embaixo, tá? Vou colocar um 20 pixels. 20 pixels alto. Tá bom, tá? Se a gente precisar depois de mais, a gente pode estar aumentando o valor. Deixa eu ver aqui mais ou menos a distância. Acho que tá bom, né? Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Vou pôr 30 pixels. F5 já melhorou um pouquinho. Então agora eu vou controlar aqui o meu conteúdo. Eu vou digitar o texto aqui embaixo do class box. Eu vou colocar o título um H2. Se não me engano é criação de sites, né? Criação de sites. E fecho o meu H2. Ctrl S, F5, tá lá o meu texto. Vou formatar esse criação de sites aqui. Então eu chamo a div, ponto final box e o H2 na frente. Vou colocar ele numa fonte family da Roma, uma fonte size, se não me engano é 18. Deixa eu dar uma olhada aqui. Fonte size 18, negrito e branco. Color branco. Eu não vou deixar negrito, tá? Deixar desse jeito mesmo. Vou dar um F5, tá lá o meu texto. Ele tá tudo maiúsculo aqui no meu Fireworks, então eu posso resolver isso com CSS, com o código teste traço transform, e a opção que eu utilizo é o uppercase, ponto e vírgula. Ele transforma aqui o meu texto em todas as letras maiúsculas. Vou utilizar um paging resumido aqui para arrumar a posição do meu texto no meu retângulo laranja. Então 5 pixels em cima, no canto direito 0 pixels, no canto de baixo 0 pixels, no canto esquerdo 10 pixels. Ctrl S para salvar, F5, já deixei aqui o meu texto de uma maneira agradável. Então agora eu vou formatar a minha div da imagem, div class imagem box, ponto final, e coloco na frente. Então eu preciso colocar também o tamanho, então width, vamos lá no Fireworks, vamos ver aqui, esse PC tem 94 por 81, então 94 de largura e 81 de altura. Então height 81 pixels. Vou deixar um float left para minha imagem e vou ver como ficou. Fecho chave, F5 aqui no navegador. Agora, para controlar a posição dela, eu vou utilizar o margem resumindo também. 10 pixels em cima, 10 pixels em cima e embaixo, e do lado esquerdo e direito. Não, vamos fazer o seguinte: 10 pixels em cima, do lado direito vou utilizar 5 pixels, 0 pixels embaixo e 0 pixels do lado esquerdo por enquanto. F5 já desceu aqui um pouquinho, porém acho que foi pouco. Vou estar utilizando aqui 30 pixels. Acho que 30 pixels foi muito, né? Por 20 pixels. 20 pixels ficou legal.
E agora eu vou vir aqui e vou colocar aqui o meu texto. Então vou copiar o texto aqui, Ctrl C, cola ali. Vou fazer 2 parágrafos, tá? Vou abrir outro P, vou fechar outro P. Na verdade não são 2 parágrafos não. Ctrl C para copiar, vou colar aqui mesmo, tá? Que é a continuação do texto. Só que esse linear more, né, de ler a mais, ele vai ficar em outro parágrafo. Então eu colo ele aqui. Ctrl S, F5 para salvar. Bom, o meu texto já está certinho. Tá por causa desse float left aqui, ó. Se eu tirar esse float left, já fica embaixo. Então, deixa ele lá, float left. Outra coisa, o F5, né? Esse margem de cima é da imagem, esse margem da direita vai fazer que o texto, esse texto aqui não fique grudado com a imagem, né? Então tem um espaço aqui de 5 pixels. Quem quiser estar aumentando esse valor, né, vai afastar, quanto maior o valor, vai afastar mais para a direita o texto. Vou ter que trazer só o texto um pouquinho mais para baixo, né? Então vamos atacar o texto aqui. Então deixa eu ver. Tá dentro da div box P, fonte family Tahoma, fonte size 13px, uma cor 999 e um line height de 20px e F5, ok? Como que a gente resolve essa questão aqui do espaçamento? Vamos fazer o seguinte, vou vir aqui no meu index. A gente pode implementar, né, o código dentro da própria tag HTML. Então esse aqui eu posso dar um p-style, né, e o comando. Então width não, é margem top, por exemplo, eu utilizei 20 pixels, né, 20 pixels ponto e vírgula. Então ele vai aplicar só essa formatação, só essa margem de cima, apenas nesse parágrafo que termina aqui, ó. Então vou dar um F5, ele já me trouxe aqui o texto aqui para baixo, beleza? Outra coisa, o texto ele está encostando aqui no final, tá vendo? Então como que a gente resolve essa questão aqui? A gente pode resolver, né, ou a gente vem no CSS aqui mesmo, põe uma margem traço right, vou pôr de 5 pixels, vou dar um F5, a gente já resolveu um pouquinho aqui esse espaçamento. Por enquanto acho que foi pouco, vou pôr 8 pixels, F5, já melhorou. Vou só diminuir um pouquinho aqui a margem top do meu texto, que está aqui no index HTML. Eu pus aqui um 20, vou pôr 18. Tá? Então ele subiu um pouquinho. Pôr 16 para dar uma impressão. Isso. Aqui dá a impressão de estar certinho. Tá? Esse alinhamento aqui depende do texto. Tá? Mas já está funcionando certinho. Esse linear more, né, ele está numa cor diferente. Então a gente vai fazer ele aqui. Ctrl pegar a formatação, tamanho 13, negrito e essa cor aqui. Então eu vou criar uma classe aqui, ponto final, e o nome que eu quero, eu vou colocar de linear more. Vou colocar fonte family Tahoma,
color, dois pontos, cola a cor, tá? FF000, ponto e vírgula, fonte, traço, white bold, que é o negrito, e fecho aqui a chave. F5 não vai resolver nada porque eu não apliquei essa classe, então eu venho aqui no meu P, põe class e o nome da classe que eu apliquei, que é o Linear More. Ctrl S, F5, tá lá, Linear More. Só que ele não pegou a cor não. Deixa eu ver o que aconteceu. Ah, entendi. Ele pegou a cor, né, do parágrafo que eu apliquei dentro da caixa de texto. Então não vai dar certo. Então para dar certo, eu tenho que dar um spam mesmo. Então vem aqui na frente do P, dá um spam, class e o nome da div que eu quero. Linear More. Fecha aspas, sinal de maior e fecha o spam aqui depois do more. F5, tá aqui configurado aqui o meu texto. A gente pode estar arrumando aqui também na parte da esquerda, né? Ele ficou grudado. Então eu venho aqui no meu estilo CSS, subo aqui um pouquinho no meu box P e dou margem left, vou pôr de 5 pixels. F5, né? Já resolvi aqui o problema. Vou deixar 5 pixels aqui também no right, tá? Já fica melhorzinho um pouquinho. Então aqui está criado o meu box, né? Sobrou um espaço aqui maior, mas esse aqui é comum. Quem quiser pode estar dando um BR aqui depois do primeiro P. F5 tá lá o meu Linear More. Esse Linear More, ele tem que ser um link, né? Então eu vou pôr ele aqui. Vou pôr ele aqui antes do spam. Então href, opa, pus errado aqui. Href, entre aspas, duplo jogo da velha, e fecho esse link, né, depois do meu spam aqui, /a. Ctrl S, ele vai perder a formatação, né? Ele vai ficar com link. Então eu venho aqui no meu Linear More e ponho um text decoration none, ponto e vírgula, venho aqui F5, não, F5 não, é Linear More A, beleza? Dou um F5, ele perdeu a formatação, agora sim perdeu a formatação, mas daí eu faço o seguinte, eu tenho que colocar o link dentro do meu spam. Então só recortar aqui e colocar dentro do spam. Ctrl S, F5, já está lá o Linear More. Tá? Para a videoaula não ficar muito grande, estarei postando a continuação numa próxima videoaula.